O autismo, ele é um transtorno espectral. O que significa espectral? Ele é muito amplo, com diversas características. Nem todo indivíduo vai ser igual ao outro, tá? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A criança já nasce autista, tá? Não é uma doença, não é uma modinha. A criança já nasce autista. Ele tem uma base genética muito forte e ele tem os outros fatores associados ambientais. Ambientais, o que significa? São fatores adjuvantes ali, por exemplo, a epigenética. Uma mãe está gestante e ela utiliza o ácido valproico, que a gente sabe que tem efeitos no transtorno do espectro autista. Ela utiliza maconha na gestação, ela utiliza paracetamol na gestação, ela tem infecções virais na gestação. Aquilo tudo ali, ela vai se juntando, tá? Na carga genética. Mas se o paciente tiver isso tudo e não tiver carga genética, ele não vai ser autista. Então, o autismo é um transtorno, tá? Do neurodesenvolvimento. O paciente já nasce autista. E aí, ele tem uma base genética, tá? E isso é muito claro da gente ver que em muitas famílias não tem um autista só. Pode ser até que não tenha sido diagnosticado ainda, mas sempre vão ter vários autistas. E é isso, um autista ele vai ser muito diferente do outro, dependendo das suas características, do nível de suporte, dependendo de como ele está sendo administrado, aquele autismo, se ele está sendo tratado ou não. Então, assim, é muito amplo. Sim. E as pessoas estão começando a entender agora e a ver que o autismo não é modinha. O autismo sempre existiu. E o autismo está aí pra gente agora. Está batendo na nossa cara. Os profissionais têm que se atualizar. Os médicos, os professores. A gente tem que entender sobre o que é o transtorno do espectro do autismo. A gente não tem como fugir. Porque, segundo o último CDC dos Estados Unidos, 1 a cada 36 pessoas nos Estados Unidos é autista. Uau. Não tem como a gente fingir que não existe. É muito sério. Sim, eu fico pensando, eu fico lembrando, a senhora falando, eu fico lembrando de vários colegas da época de escola que eu vou ter a visão de que eram autistas. São aquelas pessoas que eram muito estranhas para serem normais e muito normal para ser autista. Normalmente esse é o nível de suporte 1. Aquele colega estranho, esquisito, que antigamente a gente falava assim, chamava assim. Sim, não gostava muito de ficar perto das pessoas assim, ficava mais na dele, conversava de longe. Nossa, eu lembro de várias pessoas assim na época da escola. Muitas. E a questão, então, ela é genética. Ela é genética. E ela também tem uma base genética. Base São genética. mais de 1000 genes associados. A gente não tem um gene só. Ainda, eu acredito que no futuro pode próximo ser hereditário também. A diferença de genético, congênito e hereditário são coisas diferentes, tá? São diferentes. Congênito é uma coisa, hereditário é outra e genético é outra, tá? Congênito é alguma doença que vem quando a mãe está gestante, ela passa. Por exemplo, sífilis, né? Sífilis congênita, passa. Certo. Tá? Hereditário é quando passa de pai para filho. E genético quando tem uma base genética ali associada. Não precisa ser do pai para filho, entendeu? Entendi. Mas no autismo, todas essas têm essas possibilidades. Todas Por essas exemplo, têm uma base genética. Então, se o pai é autista, possa ser que por causa disso o filho venha a ser autista. Pode ser. Pode ser. Tá? Não significa 100%. Certo. Mas tem uma herdabilidade gênica muito grande. Entendi. Tá? E também, dependendo do como a mãe vai lidar na gestação, o que ela vai consumir, tudo isso também pode fazer com que o filho venha ter o transtorno do espectro autista. Sim, se ele tiver essa base genética. A mãe pode usar isso tudo, tem infecções virais, e a criança pode não vir autista. Entendi. Existe, mas ela obrigatoriamente tem que ter a base genética. E isso é até muito bom para as mães não se culparem. Tem mãe que utiliza medicamento e tem que utilizar, e aí o filho nasce autista, coitada, e não existe isso, sabe? E elas se culpam muito. Sim. Então, assim, é uma base genética. A gente não sabe nem quais genes são ainda. A gente sabe que existem mais de 1000 genes, tá? Existe uma herdabilidade do fator do pai também, do espermatozoide do pai. Então, não é só da mãe. Isso aí já caiu por terra há muito tempo. Existia, antigamente, estudos que eram o autismo associado a mães geladeira. Mães que não davam carinho aos filhos. E aí os filhos evoluíam com o transtorno do espectro autista. Isso daí é um absurdo. Esse estudo já caiu por terra há muito tempo. Estudos referentes à vacina também já caiu por terra há muito tempo, tá?
tiveram que se retratar, porque parece que foi uma revista muito importante, que teve um artigo desse eu vi publicado. Falando sobre isso já. E aí tiveram que se retratar, ainda bem. Muita gente ficava com medo até das vacinas e tudo mais. Exatamente, é muito perigoso. Então, assim, eu sou médica, eu sou pediatra, eu não me apresentei, vou me apresentar. À vontade. Eu sou doutora Paula Rangel, sou médica pediatra, sou do Rio de Janeiro, fiz faculdade de medicina no Rio de Janeiro, fiz residência médica em pediatria no interior do Rio de Janeiro. Sou pós-graduada em pediatria funcional, integrativa. Tenho certificação em autismo com o Dr. Tiago Castro e Dr. Rafael Rangel. O Dr. Rafael Rangel, inclusive, mora aqui no Espírito Santo. Tenho certificação em transtornos do neurodesenvolvimento e sou professora universitária da Universidade Federal do Espírito Santo, de pediatria. Então, assim, e realmente o autismo está aí. A gente tem que entender.